Boa noite a todos, Rosimar Monção. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho para a prosperidade, O que é prosperidade, como que a gente chega lá. Hoje vamos falar sobre a constelação familiar, Como que é esse caminho para a prosperidade dentro da constelação familiar. Então, vamos aguardar aqui as pessoas irem entrando, Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live. A nossa live de O Caminho para a Prosperidade. Eu vou falar um pouquinho também do Instituto Resiliência aqui nesse início, O que é o Instituto Resiliência? O Instituto Resiliência é um instituto que fica no Taguatinga Shopping, ou no JK Shopping, sala 1010, E lá no JK Shopping nós atendemos psicanálise, psicologia, atendemos as terapias integrativas, que em outra live eu falei um pouco sobre as terapias integrativas, que são as terapias de Reiki, EFT, barra de Axie, e várias outras terapias que nós estamos disponíveis. A nossa missão é fazer com que as pessoas possam mesmo crescer na sua base emocional, no seu desenvolvimento humano. Então, nós somos um instituto que está sempre disponível a ajudar as pessoas com preços acessíveis, E temos também alguns atendimentos sociais. O nosso carro-chefe é a psicanálise, E nós estamos aqui para servir, O Instituto Resiliência está para servir. Atendemos também constelação familiar e várias outras terapias integrativas, ok? Hoje nós vamos falar sobre o caminho da prosperidade. Vamos esperar só as pessoas irem entrando, irem se achegando, para a gente começar a falar um pouquinho sobre prosperidade. Então, daqui a pouquinho, nós vamos falar também sobre a constelação familiar, que é uma técnica de terapia integrativa, que mexe um pouco com o nosso emocional, com os nossos antepassados, com tudo aquilo que veio antes de nós. Na verdade, a nossa vida já é preparada muito antes de nós nascermos, Através dos nossos antepassados, através das pessoas que nos deram a vida, os nossos avós, os nossos bisavós que vieram, os nossos bisavós que deram a vida aos nossos avós, e os nossos avós que deram a vida aos nossos pais, e os nossos pais que deram a vida a nós. Eu vou falar um pouquinho também sobre as ordens do amor, criadas por Bert Helling, A constelação familiar foi criada por Bert Helling. Para quem não conhece, Bert Helling, ele ficou 16 anos na tribo Zulu, na África, e lá ele percebeu que aquela tribo, aquelas pessoas iam muito bem, tinham muita prosperidade, prosperidade ali de ter pessoas junto com eles, de estar sempre juntos, prosperidade também na questão de alimentação, de tudo que eles podiam, eles tinham, Tudo que eles queriam, eles tinham, dentro das possibilidades deles. E aí Bert Helling, durante esse tempo, foi aprendendo com os Zulus que a prosperidade, ela vem através
do nosso núcleo familiar, da nossa família, dos nossos antepassados. Essa tribo, eles tinham uma grande reverência aos seus antepassados. E a história deles era contada de geração em geração, de geração em geração. Então, desde os mais velhos até as crianças, sabiam toda a história da tribo, conheciam a todos, sabiam de onde vinham. E isso gerava uma grande prosperidade dentro da tribo. E Bert Helling, então, começa a estudar um pouco mais. E aí ele estuda algumas teorias, né? Como a psicanálise, o grito primal, e várias outras teorias. E cria a constelação familiar. E muita gente pergunta o porquê do nome constelação. Constelação vem de astros, né? E os astros, eles estão todos no lugar certo, né? No momento certo, no lugar certo. Então, se eles saem do lugar, se acontece alguma coisa, por exemplo, com a Lua ou com algum dos planetas, a Terra e todos os outros planetas acabam entrando em desequilíbrio. Assim acontece no nosso sistema familiar. Se um sai do lugar, se não há pertencimento, hierarquia ou equilíbrio, que daqui a pouquinho eu vou falar que são as ordens do amor, a nossa vida sai do eixo. A vida dos nossos, de quem vem depois de nós, ou a nossa mesmo, acaba saindo do lugar, entrando em um desequilíbrio. E a prosperidade, ela é um equilíbrio, né? Para se obter prosperidade, é necessário ter equilíbrio. As ordens do amor são 3, que Bert Helling traz. A primeira é pertencimento. Todos pertencem, todos, inclusive aqueles que já se foram, até porque nós temos que incluir aí os nossos tataravós, que às vezes já se foram, os nossos bisavós, os nossos tios, as pessoas que já se foram, que já saíram da vida, mas que pertencem à família, porque o seu sentimento ficou. Nós trazemos em nós, no nosso corpo, o nosso DNA, a cor da pele, a cor dos cabelos, mas também trazemos os sentimentos dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós, tataravós e assim vai. E de toda a nossa ancestralidade. Corre no nosso sangue esses sentimentos também. Então, todos pertencem, inclusive aqueles que de alguma forma não nasceram, mas que sobreviveram dentro do ventre das suas mães, dos abortos. Sejam eles provocados, aqui ninguém está aqui para julgar, sejam eles provocados ou naturais a um pertencimento. Então, se uma mãe diz que tem 3 filhos, por exemplo, e houve um aborto, então ela tem 4, porque essa pessoa que viveu ali no ventre dela, ele também pertence. Essa criança pertence. Então, todos têm o direito de pertencer. E se alguém é retirado do sistema familiar, se alguém não pertence, se alguém é colocado para trás, outra pessoa lá na frente vai trazer esse sentimento e vai fazer um movimento de olhar para quem não foi pertencido. A segunda ordem do amor é a hierarquia. Nós devemos respeitar aquele que veio antes de nós, mesmo que sejam os nossos irmãos. Então, o primeiro irmão tem precedência sobre o segundo, que tem precedência sobre o terceiro, e assim vai. E nós temos que respeitar e aceitar tudo daqueles que vieram antes de nós, dos nossos pais, reverenciá-los, porque sem eles nós não tínhamos a vida. Os nossos avós, os nossos bisavós, e assim vai. E a terceira ordem é o dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber. À medida que eu dou, eu preciso receber. E como hoje nós vamos falar um pouquinho de prosperidade, e prosperidade inclui dinheiro também, esse equilíbrio é muito importante na questão da prosperidade. É necessário que você dê e receba na mesma medida. E aí, o que é prosperidade? Quando nós falamos sobre prosperidade,
imediatamente a gente pensa em quê? Na abundância, em termos materiais e também em termos físicos, né? A gente pensa em ter dinheiro, em ter um bom relacionamento, em ter uma carreira promissora, em ter amigos, em ter coisas e ter alguém do nosso lado, né? Em ter família, e nossa família está ali bem, está com saúde, né? Tudo isso é prosperidade. Só que muita gente procura prosperidade, né? Eu quero prosperidade, eu quero ter dinheiro, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, e se esquece que o ter depende da sua qualidade de vida, da sua qualidade, da sua relação com o seu emocional e com o seu mental. Como é que nós estamos com o nosso sistema familiar? Será que eu estou olhando para o meu sistema e reverenciando o meu sistema? Eu estou respeitando o meu sistema? Ou estou repetindo aquilo que o meu sistema vem trazendo? E nós repetimos mesmo, repetimos por amor, tá? Não é uma questão de repetição só porque eu vou fazer porque minha mãe fez. Não é consciente, é inconsciente. E aí a gente repete muita coisa por amor. E hoje, né, eu trago então 8 passos dentro da constelação familiar para a gente obter prosperidade, para a gente começar esse caminho para a prosperidade. Em outro momento, em outro vídeo, eu coloquei que o sucesso, né? A gente falou de sucesso e sucesso tá bem juntinho com prosperidade. Eu coloquei que o sucesso ele vem da mãe. E realmente, o sucesso vem da mãe. O sucesso profissional, o sucesso pessoal, né? Todo tipo de sucesso vem da mãe. Por quê? Porque a mãe é aquela que amamenta. A mãe é aquela que nos cuida, que nos nutre. Segundo Bert Helling, essa nutrição também é a nutrição que a gente vai levar para a vida. Então, seu grande sucesso, seu primeiro sucesso foi o nascimento. Você nasceu e todos nós tivemos esse sucesso e nascemos. E aí, e o pai? Onde é que fica nessa história? O pai também tem um grande papel na questão da prosperidade e do sucesso. Tá? A mãe é aquela que nutre, é aquela que nos dá o primeiro sustento. Por isso que ela é ligada no movimento de ir e vir, e a mãe é ligada à prosperidade e ao dinheiro. E o pai, na visão sistêmica, ele representa carreira e profissão. Então, para você ter prosperidade, você precisa de uma profissão, você precisa trabalhar. E aí eu tô falando do ter mesmo, né? Porque a prosperidade ele tá ligado ao ter dinheiro, ao ter sucesso, a estar bem com a família, né? A prosperidade está ligada a isso. Então, a primeira coisa que temos que fazer para obter prosperidade, colocar-nos em paz com os nossos pais. Só que não é falar assim, hoje eu tô bem com meu pai, com a minha mãe, mas antes não era. Nós devemos colocar-nos em paz com os nossos pais de hoje, do presente, e com aqueles do passado, lá de quando nós éramos criança. O pai que às vezes, o pai e a mãe, quando eu falo os pais, eu fico pai e mãe, que às vezes educou de uma maneira como ele aprendeu, o pai que bateu, ou o pai que foi carinhoso, a mãe que bateu, a mãe que foi carinhosa, a mãe que às vezes a gente olha e fala assim, eu não concordo com o que ela diz, eu não concordo, nunca concordei, lá quando eu era criança ela maltratou. É com essa mãe que você coloca-se em paz, Por quê? Porque essa mãe é a que te deu a vida. E aí você precisa separar a mulher, não a mulher, a atitude da mãe. Porque, e aí você vai se perceber, às vezes, fazendo muita coisa que a sua mãe já fez, ou que o seu pai já fez, ou buscando pessoas iguais ao seu pai, ou iguais à sua mãe, porque foi a primeira coisa que você aprendeu, foi o primeiro movimento
de sociedade que você aprendeu foi com papai e mamãe. Então é importante que nós tenhamos essa questão da hierarquia, de honrar os nossos pais, de aceitar que eles vieram primeiro e que eles deram o que eles receberam talvez dos nossos avós. Eles deram tudo o que eles tinham. Rose, mas se meu pai ou a minha mãe me abandonou e eu sou adotado? Muita gente pergunta. Inclusive, eu acho até interessante fazer uma live sobre adoção. Tem gente que pergunta assim, mas eu sou adotado. E aí, como é que eu vou honrar os meus pais? Você vai honrar porque eles te deram a vida e, além disso, eles salvaram a sua vida. Salvaram a minha vida me entregando. Sim, talvez naquele momento você não sabe como estava, qual foi a questão de te entregar, o porquê de te entregar. Quando a sua mãe estava grávida, ela podia, desculpe, é forte, ter abortado e não abortou. E te entregou e te deu. Então, o estar vivo é um grande agradecimento para os nossos pais. Então, a mãe é quem nos deu os primeiros sustento. Por isso que ela é ligada ao movimento de ir vida para a prosperidade, para o dinheiro. E o pai representa a carreira e a profissão. Por que o pai representa carreira e profissão? O pai é aquele que ele não vai nutrir, ali com o corpo como a mãe faz na amamentação. Quando a gente fala da nutrição, é porque o alimento vem da mãe. O pai ele não vai nutrir, porém, o pai, eu costumo dizer, Bert Hellinger coloca isso não, essa é uma fala da Rose mesmo, que o pai ele gera no coração, ele vai também nutrindo sentimentalmente, e é aquele que te empurra para a vida. Vocês já perceberam que o pai é aquele que fala assim, ó, você tem que se virar, você vai. Ele tá ali por trás, mas ele tá te empurrando. Então, o pai é aquele que empurra para a vida. Por isso que ele é ligado à carreira e à profissão. É aquele que faz você olhar para frente. Então, enquanto a mãe nutre, e aí ela é ligada ao dinheiro, à prosperidade, o pai é a profissão. E como é que você vai obter profissão? Prosperidade? Quando você olhar para a sua profissão. E aí daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, sobre como que eu devo olhar para o meu trabalho. Se você está vivo nesse mundo hoje, trabalhando, constituindo família, aprendendo, impactando na vida de outras pessoas, é porque seus pais foram perfeitos como pais, independente de todos os erros que eles cometeram, porque ninguém é perfeito e todo mundo comete erros. Independente de todos os erros, como pais, eles foram perfeitos. Eles fizeram a parte deles, que era o quê? Te dar a vida. E isso merece uma reverência. Isso merece que você diga, você veio primeiro, você é maior do que eu. E quando você olha para o pai ou para a mãe com aquela raiva, eu não quero ser como eles, eu não quero receber o que eles me dão, é como se você estivesse falando assim, eu não quero prosperidade, eu não quero dinheiro, eu não quero o que vem de você. O que o pai e a mãe nos dão é o que eles receberam. E aí é quando nós colocamos as nossas mãos e falamos assim, eu recebo, mas eu deixo contigo aquilo que é teu. Como assim deixar contigo aquilo que é teu? Eu deixo contigo, por exemplo, aquela mágoa que você trouxe do seu pai. E aí você passou para mim. E aí pode ser que eu passe para o meu filho. Então eu deixo contigo o que é teu, que veio lá de trás, que é teu, que você devia lidar com isso. E levo o que é meu. É nesse momento em que a gente faz a reverência aos pais, ao nosso pai, à nossa mãe, e diz para eles, eu recebo tudo o que vocês me dão, com amor, levo para a vida, mas deixo contigo o que é de vocês. Eu recebo e eu sei da sua história, eu agradeço pela sua história, porque a sua história é um pouco da minha também. Mas eu levo aquilo que é meu. Então,
Se você os toma, né? O que é o tomar o pai e tomar a mãe? É agradecer, é receber tudo que vem deles. Se você toma sem reivindicação, sem julgamento, e aí é muito importante. Boa noite, Cíntia. Cíntia Menezes, muito boa noite. Se você toma aquilo que é dos seus pais, né, sem reivindicação, sem julgamento, aí o dinheiro flui e você se sente adaptado e realizado na vida. Mas é importante que você tome. É um pouco é o que eu estou falando. Boa noite, Nilmário. Muito boa noite. Às vezes o que eu estou falando é um pouco difícil, né? A gente fica assim, mas e aí? Principalmente na relação, muitas pessoas chegam no consultório com relação ao pai, né? Sente aquela mágoa do pai, tudo. E eu não estou dizendo que você está certo ou que você está errado em sentir mágoa. Porque todos nós sentimos mágoa de alguém, seja do pai, da mãe, e principalmente pai e mãe, né? Porque são eles que nos nutrem, são eles que nos ensinam. E muitas vezes a gente acaba falando assim, mas ele podia ter feito diferente. Eu vou fazer diferente com os meus filhos. Mas tem momento que você fala que vai fazer diferente com seus filhos. E você se vê fazendo a mesma coisa que seus pais. Por quê? Porque você faz por amor ao seu sistema. Né? Se você não deixar com eles, você vai fazer de novo. E aí o seu filho vai repetir com o filho dele. E assim vai, e o sistema vai. Né? Isso eu estou falando dos erros, os acertos também a gente aprende, a gente repete. Tá? Então, primeira coisa para a prosperidade fluir na sua vida: tomar os seus pais sem reivindicações. E aí sim você se sente adaptado na vida. E aí sim o dinheiro vai fluir. Né? E quando a gente, como eu estava falando no início, a prosperidade é o ter. Né? Prosperidade é o ter saúde, é o ter dinheiro, é o ter o sustento. Um outro passo. Os pais fazem o que acreditam ser o melhor para os filhos. E quem está errado? Ninguém está errado, Cíntia. Ninguém está errado. Né? Todos nós, tanto os nossos pais, quanto os nossos avós, quanto os nossos bisavós, todos agiram e estão a serviço do sistema familiar. Né? Então, na verdade, não tem erro e acerto. Né? Às vezes tem destino, às vezes tem e ser fiel ao sistema. Né? Então, tudo o que é feito num sistema familiar é por amor. Inclusive, tem gente que fala assim, Rose, mas isso é muito forte, mas tem assassinatos que são feitos por amor ao sistema. Por quê? Porque alguém lá atrás cometeu algo ou foi excluído, e aí, aqui no sistema de hoje, ou na frente, alguém vai repetir, por amor ao sistema familiar. Para lembrar aquele que foi excluído. Então, tudo no sistema familiar é feito por amor. Assim diz Bert Helling. É forte, às vezes tem gente que fala assim, mas isso não é possível. É possível. Tá? Outra coisa para buscar a prosperidade. Equilíbrio de troca. O dar e o receber. Lembra que eu falei para vocês lá que a terceira ordem do amor é o dar e o receber. Isso mesmo, Cíntia. Os pais dão que dão tudo por amor. Tá? Não só os pais, os filhos também. Tá? Mas a gente tem que olhar para os nossos pais de forma que o que ele recebeu é o que ele me deu. Às vezes tem pai e mãe que a gente fala assim, mas ele não dá carinho, ele não demonstra carinho. Meu pai ou minha mãe nunca demonstrou um carinho por mim. Mas olha a história desta mulher. Eu recebo para fazer constelação familiar muitas pessoas que chegam e falam assim, na minha história feminina, principalmente mulheres, né? A minha avó maltratou a minha mãe me maltrata. E às vezes se essa mulher tem uma filha, pode ser que ela maltrate a filha, porque é por amor ao sistema. Tá? Tá. O equilíbrio de troca. O dinheiro, gente, ele é uma energia de agradecimento.
Lembra que eu falei do equilíbrio entre o dar e o receber? Você dá algo a alguém, você dá o seu trabalho, né? Você dá um serviço, ou um produto, ou um conhecimento. E aí alguém retribui a você com uma certa quantia em dinheiro. Sim, é uma retribuição. Ah, mas eu estou vendendo o meu tempo. Não, você está dando e recebendo. Sim, você está vendendo, é uma troca, né? O que é uma venda? É uma troca, né? Então você dá e você recebe. Você dá uma contribuição, você dá um conhecimento, você dá uma roupa, um calçado, né, um óculos, você dá algo e você recebe como retribuição esse dinheiro. Tá? Imagine que o dinheiro, ele é como que algo que gira em torno de nós. Tá? O dinheiro ele já vem há muitos milênios. Né? No iníciozinho, o dinheiro antes tinha a troca, né? O escambo. Olha como é equilíbrio de troca. No escambo, você dava algo e recebia algo. Olha o equilíbrio de troca. Você dava, se você queria comer um peixe assado, você ia lá e, né, na época do escambo, a pessoa ia lá e trocava, né? Eu dava um peixe e alguém me dava arroz, né? Eu tinha muito peixe, eu dava o peixe, quem tinha muito arroz me dava arroz, e assim ia, né? Tinha a troca, que era o escambo. Hoje, essa troca ela é feita com dinheiro. Tá? Então, se você tem uma profissão, se você tem, às vezes, você está vendendo um conhecimento, tá? Você tem um grande conhecimento de algo. E aí, você passa esse conhecimento e alguém te dá em troca o dinheiro. Tá? Nós somos psicanalistas, né? O psicanalista, ele vai lá, ele escuta, ele analisa, tá? E aí, o cliente, o analisando, ele dá em troca o dinheiro. Então, tem muita gente que olha e fala assim, mas eu não posso cobrar por isso, porque é um serviço que eu tenho que fazer social. Não, gente, é um equilíbrio, é uma troca. Essa relação precisa ter equilíbrio entre as duas partes, a quem dá e a quem recebe. O meu produto ou o meu serviço também, gente, não pode ser mais caro ou mais barato do que o benefício que ele proporciona. Você vai olhar qual é o benefício que o meu produto tem. Por exemplo, o meu produto hoje é o conhecimento. Sempre foi, eu trabalho com educação. O meu produto é o conhecimento, é a educação. Qual é o benefício que a educação, a saúde mental vai trazer para a pessoa? É um grande benefício? Essa pessoa vai ficar bem? Então, eu vou estabelecer o preço do meu produto, do meu serviço, de acordo com o benefício que a pessoa vai ter. E é um equilíbrio de troca. E eu vou dizer para vocês que se a pessoa está disposta a receber esse benefício, ela vai fazer essa troca. Então, primeira coisa. Segunda coisa, aliás, né? Que a primeira foi o honrar pai e mãe, o buscar pai e mãe. O segundo é buscar esse equilíbrio, é trocar. É saber que o seu produto ou o seu serviço, ele vale para você e para alguém. Como que é esse equilíbrio de troca? Quanto tempo você estudou para fazer esse serviço ou esse produto? Qual foi o tempo que gerou para que você hoje tivesse esse serviço ou esse produto e pudesse passar para alguém? Então, o dinheiro ele faz girar. Ele faz girar a troca no mundo. Eu não falo só perto de nós, longe de nós também. Em todo lugar tem um equilíbrio de troca. Em todo lugar do mundo tem esse equilíbrio de troca. Então é necessário que a gente veja que o dinheiro é troca. 3. Vá para a vida para que o dinheiro chegue até você. Como assim? Faça as pazes com o seu passado. Como é que você vai fazer as pazes com o seu passado? Você precisa manter os pés bem fincados no presente, claro, porque você precisa viver o hoje, viver o agora. Você precisa fazer um flerte com o futuro, dar uma namorada no futuro, olhar e falar assim, o meu futuro eu quero assim. Precisa ter metas,
e fazer as pazes com o seu passado. Muitos problemas emocionais, e esses problemas emocionais geram falta de prosperidade, acontecem porque eu não fiz as pazes lá com o meu passado. Aí eu volto lá na primeira questão. Coloque-se em paz, não só com seus pais, mas com tudo aquilo que você viveu antes, que você viveu na sua infância, que você viveu na sua adolescência. Faça as pazes mesmo com esse passado. Você pode ressignificar muita coisa do seu passado. Você precisa voltar para trás, olhar para trás, e isso a psicanálise trabalha muito, né? Que é o olhar lá para trás, olhar lá para a infância, olhar para os seus traumas, dizer para eles: agora eu posso olhar para vocês sem dor e continuar a minha vida. Aí você consegue viver o presente e olhar para o futuro. Então, provavelmente na sua história pessoal ou na de membros da sua família, do seu sistema familiar, seja na família de origem ou de uma geração anterior, isso tem algo atrapalhando. E aí você não fica disponível para a vida. Você fica preso a algo que está no passado. E aí o que acontece? Se você está preso, a prosperidade não vem. Né? Se você está preso ao passado, a prosperidade não vem. O dinheiro não vem. Tá? Então faça as pazes com o seu passado. Se você precisa olhar para trás, fazer as pazes, olhar e falar assim: eu preciso ressignificar esse trauma, olhar para esse trauma, ou então, né, olhar para algo que aconteceu no seu sistema familiar e que te prende, você precisa voltar, porque senão você não vai conseguir olhar para frente, você vai ficar preso, e quem está preso não consegue alcançar o que quer, não consegue olhar para frente e seguir a sua meta. Então, fazer as pazes com o passado, manter os pés fincados no presente, flertar com o futuro, e aí sim, aí você consegue que essa prosperidade chegue até você. Algo que acontece muito, né? A gente tem medo do dinheiro também. A gente tem medo da prosperidade, né? O que acontece? Se algo acontece lá na minha origem, lá no meu sistema familiar, uma perca, né? Digo uma perca financeira, isso pode refletir em todo o sistema e chegar até hoje. Então, se a minha família teve uma perca, pode ser que muitos outros familiares tenham a mesma perca ou tenham percas diferentes para lembrar aquela. Isso é porque nós somos totalmente voltados para o nosso sistema e nós amamos aqueles que vieram antes. E aí a gente vai perdendo, vai perdendo. E aí a gente acha que o dinheiro é grande e nós somos pequenos. E aí, ó, cadê o equilíbrio de troca? Um lá em cima e o outro lá embaixo. Na verdade, o equilíbrio de troca tem que ficar assim, ó. Ele tem que subir e descer. Não ache que o dinheiro é maior do que você. Para pensar. Como é que você lida com o dinheiro? Você se sente menor, maior ou igual? Às vezes, dinheiro pra gente é muito maior do que nós. Porque tudo eu compro com o dinheiro. Sim, existe o equilíbrio de troca, tá? Com o dinheiro. Porém, essa relação precisa ser de igual para igual. E quando ele estiver lá em cima, a relação estiver lá em cima, você tem que chegar e ele abaixo. E assim vai. Não se pode ser com dinheiro como é com uma criança que pede: pai, me dá dinheiro. Tá? Porque o pai é maior do que nós. Tá? E aí eu vou ficar sempre ali, igual uma criancinha. Me dá, me dá, me dá. E aí eu vou achar que o dinheiro que eu ganho ou que vem até mim, ele é muito maior do que eu e o dinheiro não chega, ele vai ser sempre pouquinho. Porque a gente não consegue agradecer esse dinheiro que chega. Se o dinheiro, gente, não se sente respeitado, né? A prosperidade, no geral, não se sente respeitada, ela vai embora da sua vida. Ela não fica. Para tudo tem que ter gratidão. É necessário que nós sejamos gratos a tudo.
A gratidão a tudo que eu recebo. Como é que você se sente, por exemplo, quando você paga uma conta? Tem gente que olha e fala assim, ah, não, mais conta? Eu só pago, tá? E aí, opa, vai continuar pagando. Por quê? Porque tá se sentindo pequeno diante do que você tá pagando. Agora, olha a diferença entre se sentir pequeno daquilo que você tá pagando e se sentir igual. Se você falar assim, nossa, gratidão, eu tenho dinheiro para pagar essa conta, tá? Eu vou, gratidão por pagar essa conta, porque pagando essa conta você está fazendo o quê? Equilíbrio de troca. Você recebeu algo e você está trocando. Então, e aí você tem como trocar, tá? Se você vai pagar a conta de luz e pensa assim, ai, o governo só rouba da gente, tá? Paga a conta cada vez mais cara e começa a reclamar. E se você olha de uma forma que fala assim, peraí, eu tô pagando a conta de luz porque eu usufruí da luz. Agora, se o governo tá cobrando mais caro, aí é uma questão do governo, tá? Não é culpa minha e eu não posso tomar essa culpa para mim. Então, eu vou agradecer porque eu estou pagando, porque eu usufruí da luz. Eu usufruí da água, eu usufruí daquele sofá novo que eu comprei, eu estou usufruindo dele, tá? Então, o pagar, na verdade, é um equilíbrio de troca, tá? É um respeito àquilo que você tem. E se você paga, alguém também está te pagando pelo seu trabalho. Se você tem o dinheiro para pagar, é porque alguém está pagando pelo seu trabalho também, ou seu serviço, né? E aí esse equilíbrio vai girando. E vai girando, e assim a gente se torna igual. Às vezes maior, às vezes menor, tá? Então, o equilíbrio de troca. E o saber respeitar o dinheiro é importante. Olhar o dinheiro com bons olhos, que foi o que eu acabei de falar, né? Se você não faz, por exemplo, uma planilha de rendimentos, você tem que ter uma certo cuidado, né, com o que você vai receber e com o que você vai gastar. Se você não olha para o lastro que você tem, se você não olha para quanto você tem na carteira, nem o extrato bancário, nem nada, você também pode estar excluindo o dinheiro da sua vida. É como se falasse assim, eu não quero olhar. Então, se eu não quero olhar, por que terei dinheiro? Por que terei prosperidade? E eu tô falando é do ter. Nesse momento a prosperidade é o ter. É o ter dinheiro, é o ter pessoas. Ou se você não quer olhar para as pessoas, né? Vamos sair da questão do dinheiro e vamos para as pessoas. Como você vai ter um relacionamento bom se você não quer olhar? Ou se você só reclama? Em outro momento eu falei sobre gratidão. A gratidão é importante em tudo. E Bert Helling fala muito sobre a gratidão. Se você olha para aquilo que você tem com carinho, com respeito, aí você tem prosperidade, você tem saúde financeira. Você começa a agradecer tudo aquilo que você tem. As pequenas quantias. Às vezes agradecer pequenas quantias que vêm para você. Né? E aí você vai respeitando o dinheiro. Né? Tudo aquilo que você exclui da sua vida, que você quer excluir, você rejeita, que você tem aversão, você acumula tensão. E se você acumula tensão, começa a virar emaranhamento, que é o que a gente chama na constelação familiar de emaranhamento. Você começa um emaranhamento ali e daqui a pouco esse emaranhamento está indo para o seu sistema. Lembra que eu falei das percas que a família tem? Alguém lá atrás perdeu algo e aí todo mundo, toda a maioria dos familiares vai perdendo ou não consegue conquistar, porque teve um emaranhamento. Então vamos desemaranhar a nossa vida, né? Começa a aceitar e não a rejeitar. Tudo aquilo que você rejeita e tem aversão, você acumula tensão. Se você acumula tensão, você tá falando o quê? Venha para mim, tá? E aí vai vir a falta de prosperidade, porque você tá tenso.
Então, cuidar da sua saúde mental é a primeira coisa para se ter prosperidade. Dê um significado nobre também para o seu trabalho. Né? O que você faz hoje? Você é professor, você é vendedor, você é psicanalista, o que você faz? Qual é a sua profissão? Você não vende um produto, um serviço ou um conhecimento. Você vende conforto, você vende praticidade, bem-estar, sucesso às outras pessoas. Pergunta da Fátima. Rose, só constelando podemos liberar o passado? Fátima, é porque eu não estou vendo as perguntas aqui. Fátima, nós podemos liberar o passado constelando também. É importante a constelação, por quê? Porque você vai olhar, é como se você estivesse de fora, olhando para a sua vida aqui, tá? E aí você vai ver muita coisa na constelação que vai te surpreender e que você provavelmente vai ter que ir para uma terapia, né, para poder olhar para isso de uma outra forma. Mas a constelação ela vai abrir os seus horizontes, ela vai mostrar aonde você deve cuidar. Tá? Então, constelando é importante, você pode fazer as pazes com o passado constelando. Boa noite, Aldineide. Boa noite. O Gilson tá me mostrando aqui, gente, as coisas, porque aqui no meu não tá aparecendo. Tá aparecendo poucas pessoas aqui falando. Ana Paula. A Ana Paula diz que a família dela é muito desunida. Dá uma olhada, Ana Paula, em como começou essa desunião. Né? Se alguém aí não foi tirado do sistema, excluído, né? Desunião vem de exclusão. Né? Às vezes a desunião é porque alguém foi excluído lá atrás ou ali naquele sistema, ou teve um aborto e ninguém fala nisso, e ninguém inclui, ou teve uma morte trágica e não há inclusão. Né? Então, é importante que a gente procure saber a história da nossa família. Tá? É muito importante, gente. Você perguntar para os mais velhos a história da sua família. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Como que aconteceu, como que eles se conheceram, como que foi até aqui. É importante estar diante da história, porque a história da sua família é a sua história. É o que você traz hoje. Eu tenho feito muitas, desde que eu comecei com constelação familiar, eu faço muitas perguntas para minha mãe. Né? E aí ela fica até, às vezes, até pensando assim, por que essa menina pergunta tanto, né? Mas eu tenho feito muitas perguntas em relação à história da minha família. Porque a história da nossa família é a nossa história. A sua história está sendo escrita antes de você nascer. Tá? Então eu estava falando para você dar um significado para o seu trabalho. Então você vende sucesso, vende conforto, você vende educação, bem-estar. Tá? Qualquer lugar, qualquer empresa bem-sucedida e qualquer pessoa bem-sucedida, ela está a serviço. Como nós estamos a serviço do nosso sistema. É importante colocar isso também. Nós estamos a serviço do nosso sistema. Às vezes nós fazemos coisas que... às vezes nós fazemos coisas que é a serviço do sistema. Né? Exatamente. A Paula Monção está dizendo aqui que a família tem muitos problemas com o dinheiro, porque houve percas lá atrás. Né? A Paula é da minha família, acho que é meu irmão que está falando, e na nossa família teve algumas percas. Né? Ouvindo a história da nossa família, né, falando com a minha mãe, eu descobri muitas percas na nossa família, percas financeiras, né? Muitas pessoas que foram abandonadas, ou abandono de casas, né, que perderam casas. Então, isso reverbera hoje e a gente fica a serviço do sistema. É quando nós temos que olhar para trás e dizer assim, eu respeito a tua história é a minha história, mas eu deixo contigo o que é teu. E aí eu começo a olhar para frente. Então, qualquer pessoa bem-sucedida está a serviço da vida
e dos seres humanos. Segundo Bert Helling, estar a serviço é se colocar a serviço. Independente da sua profissão, do que você faça, você está a serviço. E você não pode pensar na sua profissão como que vou ganhar dinheiro. Não, eu estou a serviço. E se você está a serviço, tem-se uma troca. E aí o dinheiro vem. Né? Você dá e você recebe. Tá? E agora, se você não gosta da sua profissão, se você vai para o seu trabalho com raiva, se você não quer ficar ali, então você precisa repensar e ver qual é a sua missão de vida. O que é a missão de vida? É aquilo que você nasceu para fazer. O que você nasceu para fazer? O que faz... um dos meus mentores, ele coloca assim, o que faz o seu coração cantar? Então, o que faz o seu coração cantar? Hoje, o meu trabalho como terapeuta faz o meu coração cantar. O meu trabalho como professora também faz o meu coração cantar. Então, quando você encontra aquilo que faz o seu coração cantar, você vai se colocar a serviço. E aí você vai olhar e falar assim, eu faria isso até de graça. Só que você não vai fazer de graça. Por quê? Porque é necessário ter um equilíbrio de troca. Mas aquilo que faz o seu coração cantar é aquilo que você faria até de graça. E você vai até fazer um serviço social, sim. Porque o equilíbrio de troca vai ser tão grande que vai te dar essa oportunidade de fazer social também. É preciso ter foco no benefício do seu trabalho. E não focar em aumentar o seu faturamento, o seu sucesso. Se você encontra aquilo que faz seu coração cantar, aquilo que é a sua missão de vida, você vai ter foco no seu trabalho. E aí, Bert Helling diz, quem somente serve ao dinheiro, já perdeu antes de começar. Porque se você fizer só por dinheiro, você vai se cansar. E aí, se você se cansar, você não vai mais querer fazer aquilo. E aí, o que vai acontecer? Muitas pessoas têm a chamada síndrome de Burnout, que é aquela síndrome que você nem aguenta ir ao trabalho. Está acontecendo muito entre os professores, que é aonde eu estou inserida mais diretamente. Tem acontecido muito do professor não conseguir mais entrar numa sala de aula. Por quê? Porque ele já não está fazendo por amor, porque o coração canta, já não está tendo mais aquele equilíbrio de troca. E aí, entra-se em depressão. Então, é necessário que você dê valor à sua profissão, mas que você cuide da sua saúde mental. E tenha esse equilíbrio de troca. Observe também o sentimento... Que sentimento que surge quando você dá dinheiro e quando você ganha dinheiro? Como eu estou falando de prosperidade, eu estou falando muito em dinheiro, porque a prosperidade, como eu falei no início, é o ter, E o que quando se fala em prosperidade, as pessoas pensam em quê? Dinheiro, A gente sabe que prosperidade não é só dinheiro, mas como nós todos, a maioria, pensa em dinheiro, a gente vai falar um pouquinho do dinheiro e é importante falar sobre ele. Observe, quando você dá e quando você ganha dinheiro, você pensa, sente pena, você pensa, elas falam assim, nem, gente, esse dinheirinho tão sofrido, eu vou ter que dar. Na verdade, você está fazendo uma troca, né, gente? Olha o equilíbrio. Você está dando. Você está comprando algo que vai te trazer um benefício. Aí você pensa assim, vou dar. Aí você sente pena. Você sente desconforto. Tudo aquilo que você retrai é o que você atrai. Se você sente desconforto e irritação quando dá o dinheiro ao outro, você não está tendo equilíbrio de troca. Você está só dando, E aí você vai receber aquilo com raiva. Então não era bem o que você queria. Tem gente também que sente vergonha de receber dinheiro, Não sente vergonha de dar.
tranquilo, eu dou, eu compro o que eu quero, mas quando vai receber o dinheiro pelo seu trabalho, a pessoa fica com vergonha. Ou porque não está valorizando o próprio trabalho, né? Eu tenho um amigo que fala isso, eu tenho vergonha quando a pessoa vai me pagar, né? E aí você não está valorizando aquilo que você estudou, aquilo que você se esforçou, tá? E aí quando você sente vergonha, você vai perder, né? E você vai olhar e falar assim, e aí vão acontecer o que? As pessoas vão sumindo, porque você tem vergonha de vender aquilo que você está disposto, de receber por aquilo. E você começa a fazer trabalho voluntário. Aí fazer trabalho voluntário, trabalho voluntário, trabalho voluntário, e daqui a pouco você está reclamando porque as coisas não estão fluindo. Mas é porque você teve vergonha do dinheiro. Quando você dá dinheiro, você sente alívio? Tem gente que sente pena, mas tem gente que sente um alívio danado. Fala, ufa, como se falasse assim, me livrei daquele dinheiro. Tá? Tudo isso é chamado de crenças sabotadoras. São as crenças limitantes que podem estar diante de algumas dinâmicas que o nosso sistema familiar traz. Tá? Às vezes no nosso sistema familiar as percas foram tão grandes, as vergonhas com relação a dinheiro, que a gente acaba se sabotando. Penso que tudo deve estar alinhado, não para trabalhar-se emocionalmente, não estamos bem. Ou vice-versa, vira uma bagunça, tudo deve estar bem junto. Exatamente, Luciene. Desculpa. Tudo tem que estar muito bem alinhado, tudo tem que estar em equilíbrio. Você precisa amar a sua profissão, você precisa valorizar o dinheiro, você precisa amar aquela pessoa que está do seu lado também, aquela que você atraiu. E aí, se a gente for falar de relacionamento, a gente vai fazer outra live. Inclusive, eu fiz uma sobre relacionamento, que você atrai exatamente aquilo que aquela pessoa que você conheceu quando criança. Você atrai exatamente o seu pai ou a sua mãe. E aí é uma questão psíquica, é uma questão também de terapia. É importante fazer a constelação, para dar uma olhada aí nos relacionamentos dos pais. Mas tudo tem que estar em equilíbrio. O equilíbrio é a chave do sucesso. Então, crenças sabotadoras também podem estar por trás dessas dinâmicas que a gente tem com o dinheiro, né? Se eu dou com pena, se eu me sinto livre do dinheiro quando eu dou, ou se eu tenho vergonha de receber, ou se eu não quero receber, se eu acho que a pessoa que está me pagando é maior do que eu, e não estou estabelecendo um equilíbrio de troca, olha para o seu sistema familiar. Alguém lá atrás teve pena do dinheiro. Alguém lá atrás se sabotou com relação. E também tem a ver com tudo aquilo que a gente escuta quando criança. As crenças limitantes, elas têm a ver com o que a gente ouviu quando criança. Eu tenho vergonha de receber favor, né? Paula disse aqui. O que acontece? O favor, ele é o GR, O favor, ele também é um equilíbrio de troca, viu, GR? Ele também é um dar e receber. A pessoa está te dando algo e com certeza ela está esperando que você retribua depois. Também é um equilíbrio de troca. Não tem problema nenhum em receber um serviço social. Mas é importante que você dê valor àquela pessoa que te fez um favor. Então, o equilíbrio de troca é muito importante. E o favor, ele é esse equilíbrio. Então, nós também temos muitas crenças. Obrigada, Rita Rezende. Lá de Fortaleza. Lá de Fortaleza, Rita Rezende, né? Nossa prima lá de Fortaleza. Aldineide. Muito obrigada. Aldineide também, que está aí com a gente. Do Rio Grande do Norte, coisa boa. Cíntia Menezes de Aracaju. E o pessoal daqui de Brasília também. Muito obrigada pela audiência. Então, nós trazemos muitas crenças limitantes.
Quando papai e mamãe, olha como é importante papai e mamãe, gente. Quando eles falavam lá pra gente assim, menino, não pega dinheiro, esse dinheiro não, que é sujo. Nosso amigo Marcos. Nosso amigo Marcos, né, psicanalista Marcos, muito obrigada, nosso sócio que está aí conosco. Quando a mamãe e o papai falam assim, não pega dinheiro não, que dinheiro é sujo. O que você pensa? Você cresce com isso, dinheiro é sujo. Menino, quem é rico é ladrão. Todo rico é ladrão. Opa, eu não vou ficar rica. Por quê? Porque eu não sou ladrão, não vou roubar. Né? E isso vem crescendo com a gente. As crenças limitantes com relação à prosperidade são muitas. Tá? Quando a mãe ou o pai coloca e fala assim, só vai para o céu pobre. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha, que é uma questão bíblica, né, que tem lá, do que um rico entrar no reino dos céus. Só que a gente não sabe qual a questão pelo que Jesus falou isso. Tem toda uma questão cultural, né, que ele falou isso. Não é realmente um buraco da agulha. Né? É um local onde o camelo não passava realmente. Então, muito cuidado com as crenças sabotadoras. Verifique se na sua vida você tomou algumas crenças como verdade. Os ricos são gananciosos, são desonestos, são exploradores. Se eu tomo isso como verdade, eu não vou alcançar a prosperidade. Por quê? Porque eu vou continuar fazendo para não ter prosperidade. Porque se eu tiver prosperidade, eu vou ser gananciosa, sabotadora, né? Você tem medo de seguir um caminho diferente da sua família? Também, isso acontece muito, né? Quando a família teve percas, eu já falei das percas, e aí se você ganhar mais, se você for próspero demais, você vai estar traindo a sua família. Inconscientemente, gente, a gente pensa isso. Não estou dizendo que você pensa isso agora, conscientemente não, mas inconscientemente o nosso sistema nos leva a pensar que se eu tiver mais, eu estou saindo do meu sistema familiar, eu estou sendo excluído, então eu não posso ter mais. Isso é crença limitante do nosso inconsciente. E aí, onde é que eu acho isso? Na constelação familiar, na psicanálise eu posso trabalhar isso. Tá? Ou então, você tem medo de ganhar, olha, outra crença sabotadora, outra crença limitante. Você tem medo de ganhar dinheiro e ter que ajudar a família. Se você ganhar prosperidade, se você ficar próspero, você vai ter que ajudar a família toda. E aí? E aí você cresce com isso. Até nossos pais também colocam isso nos nossos antepassados, né? Se você ganhar, você precisa ajudar todo mundo. E aí você fala assim, não, eu vou continuar aqui para não ajudar ninguém. Ou então, eu não dou conta de ajudar todo mundo. Isso é inconsciente, tá? Então, o caminho para a prosperidade é você honrar os seus pais, receber tudo aquilo que eles lhe dão com amor e deixar com eles o que é deles. É você ter amor pela sua profissão, pelo seu trabalho, seja o trabalho que for, né? Que esse trabalho que faça seu coração cantar, que você goste do que você está fazendo. Estabelecer um equilíbrio de troca, né? Entre dar e receber. A questão da prosperidade, ela está muito ligada, primeiro, ao pertencimento e ao equilíbrio. A hierarquia também, as 3 ordens, né? Pertencimento, todos pertencem. Então, se você olhar para sua família e houve alguma perca, e houve um desconhecimento dos pais, se você não receber, pode ser que você não tenha prosperidade. Se você não estabelecer um equilíbrio de troca entre dar e receber, também não vai ter prosperidade. Então, estabeleça esse equilíbrio. Dê valor ao que você faz. Tá? Muitas pessoas, quando me perguntam o preço de uma constelação, eu falo assim, mas é muito caro. Tá? E aí eu penso na questão do tanto que eu estudei. Foram 18 meses, né? Estudando sábado e domingo, fazendo constelação sábado e domingo.
Então, assim, eu não estudei um dia na semana, não, era sábado e domingo o dia inteiro. Ali para aprender mesmo a ser uma consteladora, uma real consteladora. 18 meses. Né? E aí você olha e fala assim, qual o valor disso? Né? E aí você estabelece então o valor. Para pessoas que ou falam assim, mas é muito caro, para ela é caro. Para mim é um equilíbrio de troca. Né? Eu estou dando o que eu recebi. Que acha que não se deve nada à família de sangue. Se achar que não deve nada à família de sangue, Paula, olha, dever, na verdade, a gente nunca deve nada, né? A gente traz. Na verdade, a gente traz tudo aquilo da nossa família, tá? Não há um equilíbrio de troca na família, há um pertencimento, há um respeito à hierarquia e há um respeito a tudo. A quem? E quem acha que não deve nada à família de sangue? Todo mundo traz algo da sua família. Na verdade, nós não devemos nada à nossa família. Nós devemos a vida, né? Aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós. Isso sim, tá? E nós devemos reverenciá-los por isso. Nós devemos a vida a eles, aos nossos antepassados. Agora, a família, você está totalmente ligada a ela, mesmo que a pessoa tenha sido adotada. Mesmo que uma criança tenha sido adotada, ela vai estar ligada aos pais biológicos. Por quê? Já aconteceu, qualquer dia eu vou fazer uma live sobre adoção, é muito interessante. Já aconteceu da criança, e acontece muito, da criança simplesmente não gostar dos pais adotivos. E eu já participei de constelações assim. A criança não gostava dos pais, a criança tinha aversão aos pais adotivos, fazia de tudo para chamar atenção. Até o momento em que se coloca o representante do pai e da mãe biológico para aquela criança, ela os reconhece, ela reconhece a sua origem, ela vê que ela pertence àquela família sanguínea, àquela família dela, e aí ela começa a olhar para os pais adotivos de uma maneira diferente. A maior crença limitante na minha cabeça: rico não entra no reino dos céus. Eu tinha medo de ter dinheiro e ver na escassez e achava que estava bom. Essa é uma crença limitante muito grande, Luciane. Por que a gente acha que rico não entra no reino dos céus? Rico também estabelece uma questão de equilíbrio, de troca. O que é o céu? O que é o céu para você? E eu não falo na questão religiosa, eu falo mesmo na questão terapêutica. Porque aqui a gente também não está falando sobre religiosidade. A gente está falando sobre terapia mesmo. E o que é o céu? O rico, como o pobre, na questão religiosa, os dois entram no céu. Por exemplo, né, tinham muitos ricos que andavam com Jesus, na Bíblia. Tá acabando. Bom, então, vamos dar uma olhada nessas crenças e ver até onde elas não podem levar. Então, como eu estava falando para Paula, né, os laços consanguíneos, eles não tem como você sair deles. Tudo que nós devemos aos nossos antepassados, pai, mãe, é a nossa vida. Pai, mãe, avô, avó, Então, nós devemos reverenciar e agradecer a eles. Pessoal, o Gil está me mostrando aqui que o tempo já está estourando, né? Agradeço a todos. E essa live vai ficar gravada lá no Facebook do Instituto Resiliência. Vai pro YouTube também do Instituto Resiliência. Eu peço que vocês entrem lá no YouTube. Rose, fala um pouquinho de como reprograma a mente para a limpeza das crenças limitantes. Tem algumas, Luciane, tem algumas técnicas, tá? Mas é importante também que você faça terapia, ok? Faça terapia, fale sobre essas crenças limitantes para o seu terapeuta, do seu psicanalista, E aí, você vai limpando, tá? Então, e tem algumas técnicas, né? A FT ajuda, a barra de Axis ajuda,
mas elas são questões assim paliativas, são terapias integrativas. O que mais ajuda é a terapia mesmo, a psicanálise, né, ou a psicologia. Áurea entrou agora, Áurea, seja bem-vinda. Tá? Mas vai ficar gravada, viu, Áurea? Ela disse que entrou tarde, mas vai ficar gravada, tá? Vai estar gravada lá no YouTube do Instituto Resiliência, vai estar gravado no Facebook e vai também pro Instagram, né? Vai. E vai pro Instagram também, tá? Estamos iniciando o curso de psicanálise, aulas online. Viu? Isso, eu quero colocar para vocês que nós estamos iniciando o nosso curso de psicanálise com aulas online, Plataforma Zoom. na plataforma Zoom, tá? Então tá muito bom, a gente já teve aí 2 aulas muito boas, mas as inscrições estão abertas ainda. E vem com a gente, vem fazer psicanálise. Temos também o curso de constelação familiar, curso de reiki, curso de EFT, né? E várias outras terapias integrativas. Bom, então muito obrigada, gente, por estar aqui comigo hoje. Obrigada, pessoal que não é de Brasília, fico muito feliz. Aí, até a próxima. Um beijo para todos vocês. Beijos de luz e muito obrigada. Gratidão por estar aqui conosco, tá? E nós temos live também de 15 em 15 dias com a Cíntia Menezes e o nosso psicanalista Marco Souza, tá? Então, de 15 em 15 dias lá no Instagram, eles fazem uma live que eles colocam temas psicanalíticos, muito bom. A Cíntia vai ter uma agora, deixa eu ver aqui, é dia 9. Dia 9 tem live da Cíntia Menezes junto com o psicanalista Marcos... Dia 9 7 aqui com o chefe Lucas. Com o chefe Lucas. Com o psicanalista Marcos Souza, de 15 em 15 dias, tá? Só procurar lá o Instituto Resiliência, lá no Instagram, ou a Cíntia Menezes, né, também, que os 2 canais passam, tá bom? E estarei aqui novamente daqui a um tempo falando com vocês um pouquinho. Luciane continua fazendo Ho'oponopono, é muito bom. Gratidão a todos.